Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar então nas nossas aulas de modelagem de sistemas, aí conversar um pouquinho a respeito aí dos diagramas de classe. Então, bom, montei aqui para vocês um diagrama de classe que no decorrer da aula eu vou explicar eles, utilizando aqui a ferramenta do diagrams.net, ok? E um diagrama de classe, o que a gente pode falar dele? O diagrama de classe a gente faz o mapeamento das classes, do sistema que a gente está elaborando, né, que a gente está analisando, levantando os requisitos dele. E o principal enfoque dele é permitir, né, essa visualização das classes que vão compor o sistema. Então, a gente vai ter aqui o nome da classe, vamos ter aqui também os atributos dela, então esses aqui são os atributos dessas classes, e dessa classe, e os métodos, né, que compõem essa classe então. Então, atributos são as propriedades e os métodos são as ações que elas executam, né? É assim como a gente tem também representado por essas linhas aqui os relacionamentos entre essas classes e a forma como que elas transmitem as informações entre elas. Então, o diagrama de classe ele é um dos diagramas estáticos da UML, né? E ele busca então demonstrar a estrutura lógica dessas classes então que a gente tem aqui dentro de uma aplicação. Então, basicamente ele é composto por classes, né? As associações entre elas, que a gente tem a multiplicidade dessa associação, que depois eu vou estar explicando para vocês. Esses métodos aqui, pessoal, que a gente levantou aqui, esses métodos aqui que eu levantei para essa classe, então deixa eu até já explicar para vocês. Eu pensei aqui em algumas classes, de uma forma bem simples mesmo, né? Eficaz didática, para poder criar um sistema de controle de portaria, por exemplo. Então, o que a gente precisa dentro de um sistema de controle de portaria? A gente precisa de um usuário para estar operando esse sistema. E aí, o que a gente precisa cadastrar? A gente precisaria cadastrar visitantes, né, que são as pessoas que chegam a um determinado local para visitarem uma certa unidade, e a própria unidade que os visitantes eles vão visitar, né? E aqui, no meio disso aqui, a gente tem então essa classe visita, né? E o que seria essa classe visita? Então é uma entidade que ela vai conter aqui então a unidade que vai ser visitada, o visitante, né? Quem cadastrou essa visita então, e outras informações, como a data e hora do início da visita e a data e hora do fim da visita. Algumas observações e outras informações que a gente pode adicionar aqui dentro da nossa classe. Ok? Vamos falar um pouquinho então sobre os atributos e os métodos dessas classes, né? Então, os atributos, que são esses aqui em cima, né, com um menuzinho na frente, que depois eu vou explicar para vocês qual é a utilidade desse menos aqui na frente deles. Eles vão armazenar então os dados, né, dos objetos que vão ser criados, que vão ser instanciados com base nessas classes aqui. A gente tem um específico aqui, que olha só, é esse idade aqui, então vocês observem que tem uma barrinha ali antes de começar o idade, né? Uma barrinha precedendo a palavra. O que seria essa barrinha? Essa barrinha está dizendo aqui que esse campo é calculado, então que não vai ser um valor, por exemplo, persistido em banco de dados, ele vai ser um campo calculado. E aqui, pessoal, nesses campos, apesar da gente ter eles mapeados aqui, o diagrama de classes ele não vai determinar para a gente o momento em que essas informações aqui serão preenchidas. Para isso a gente vai ter outros diagramas dentro da UML para poderem orientar o momento então que essas informações aqui elas vão ser preenchidas. Ao a gente olhar, a gente constata algumas coisas. Então a gente tem aqui, por exemplo, o método salvar. Então salvar ele se refere com certeza aos dados dessa classe aqui. Temos aqui na visita o cadastrar, então, mas a gente não consegue, por exemplo, verificar a ordem disso, né? A ordem com que essas informações serão inseridas.
Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui a nossa classe visita aqui, e além dessas duas, data e hora início, né, eu vou colocar aqui então, né, data, hora, fim, fim realizado. Vou botar só real. Então, show. Tá. Real, né, de realizado. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho aquela aqui, então. Então, no nosso sistema de visitas, vamos supor que no momento em que você está fazendo o cadastramento daquela visita, se pergunte ao visitante em que hora e que dia e que hora você vai deixar então aquela unidade. E aí ele vai falar aqui, vamos supor, eu vou deixar depois de amanhã. E aí o usuário aqui do sistema ele vai, faz essa anotação, né, mas aí efetivamente essa pessoa só sai 4 dias depois. Né? Então é uma informação que é importante de ser registrada. Então aqui dentro do diagrama de classe a gente não vai ter nenhuma regra que determine o momento em que aquela informação vai ser preenchida. Só organizar aqui, que eu não gosto desse troço torto aqui. Ainda está torto. Agora vai ficar assim mesmo. Opa. Tá. Depois a gente ajeita e deixa mais bonitinho. Então, os diagramas de classe eles são representados então por esse retângulo, né, esse retângulo aí mais comprido, né, de cima para baixo. Aqui e ele é subdividido, ele pode ser subdividido em 3 pedaços. Então a gente tem aqui o primeiro que é o nome da classe, o segundo aqui que são os atributos ou parâmetros, e os terceiros aqui a gente vai ter os métodos dessa classe. A gente sempre precisa colocar dessa forma? Não, pessoal, não precisamos colocar sempre dessa forma. Então, por exemplo, aqui a gente tem um diagrama de classe aqui, né, onde ele tem, por exemplo, aqui o nome da classe, né, e aqui a gente tem os parâmetros dela. Vamos pegar um outro aqui. Então, deixa eu puxar para cá um pouquinho aqui. Ele aumentou esse nome aqui. Vou botar 12 aqui para ver se ele volta ao normal. É 12, é 12. Olha só, então aqui, por exemplo, né, se eu tirar aqui, ele vai sumir então com a parte aqui dos métodos. E se eu tirar essa aqui também, ele vai sumir então com a parte dos parâmetros. E eu posso utilizar assim, eu poderia aqui, por exemplo, colocar... Poderia ser até o visita aqui mesmo, né? Então, por exemplo, o visita poderia ser esse diagrama de classe aqui. Agora, para isso, então, eu poderia criar esses relacionamentos, só que aí, nesse caso, o visita ele não teria esses parâmetros aqui. Então, hora, início e fim. Então, no momento que a gente faz o relacionamento, vai se entender que a gente tem um campo usuário aqui dentro do visita, que a gente tem um campo unidade aqui dentro do visita, e que a gente tem um campo visitante aqui dentro do visita, mesmo ele não estando aparecendo. E aqui, por exemplo, eu tomei uma decisão de projeto de colocar aqui. Então, olha só, coloquei aqui unidade, né, referenciando aqui a unidade, visitante, representando o visitante, e o cadastrador, né, que é a pessoa que vai fazer o cadastro desse visitante, né, então ele é da classe usuário. Então, eu tomei essa decisão para poder deixar claro aqui, por exemplo, né, que esse relacionamento do usuário aqui com a classe visita, ele se dá nesse sentido, de que a gente vai registrar esse usuário como se ele fosse o cadastrador, né, com o papel dele dentro dessa funcionalidade aqui. Ok? Vamos falar um pouquinho a respeito desses símbolos aqui. Então aqui a gente tem então um menos aqui em cima e a gente tem o mais aqui embaixo. Então o que significa isso dentro da UML? Deixa eu pegar aqui um texto aqui maior para poder mostrar para vocês. Então dentro da UML a gente tem alguns indicadores de visibilidade, de parâmetros ou de métodos. Então quando a gente coloca o mais, por exemplo, esse indicador indica que esse método, esse parâmetro, ele é público, ok? Se a gente coloca o menos, ele indica que esse parâmetro é privado, ok? E se a gente colocar o jogo da velha, a cerquilha, a pizza, né? Tem gente que chama isso até de pizza, o que significa? Significa que ele é uma herança, né? Então que ele pode ser herdado. Então dentro do Java, ele é um indicador de que
de que essa propriedade ela pode ser herdada, né, a partir daquela classe que é pai ou mãe desse parâmetro aqui. Então ele vai ser herdado. Eu acho que não é esse exatamente o nome, deixa eu lembrar aqui. Pronto, olha só. Então, esse jogo da velha aqui, ele diz que ele é um protegido, melhor, né? Que aí dentro do Java ele é o protected. Então, significa isso, que esse parâmetro ele só vai poder ser acessado pelas classes que herdarem, né, essas propriedades. Então, a gente não vai conseguir fazer, por exemplo, um acesso externo, como a gente consegue dentro da classe pública, né, e esse acesso interno ao valor dessa variável, a gente só vai conseguir fazer dentro da própria classe onde esse parâmetro tivesse sido criado, esse parâmetro ou esse método, né? Ou então em classes herdeiras dessa que a gente vai poder mexer. Então, vamos colocar aqui. Então, olha só, vocês não podem se esquecer disso. Então, mais é para público, o menuzinho é para privado e o joguinho da velha ele é para protegido. E aí o que a gente costuma fazer por padrão aqui, né? Então, isso pode ser modificado também em determinadas situações, né? Então, aqui os parâmetros de uma determinada classe, eles devem ser privados, né? Então a gente deve ter dentro dessa classe aqui métodos que manipulem então esses parâmetros, manipulem e obtenham o valor deles. Então, por exemplo, é o get, o set, né? A gente tem isso dessa forma. E aqui, para serem acessíveis, né, do lado de fora da classe, então que possam ser chamados do lado de fora, os métodos a gente coloca eles como público, então. E aí, em determinadas situações, né, a gente utiliza então o protegido. E aí, pessoal, vamos falar então um pouquinho mais sobre relacionamentos, né? Então aqui a gente tem essa linha aqui, que ela simboliza, né, um relacionamento, ou também a gente pode chamar de uma associação, né? Então a gente está associando aqui essas classes, né? E as classes elas costumam ter esse tipo de relacionamento entre elas. É bem difícil que a gente tenha um sistema que as tabelas estejam todas desconectadas, que não tenham uma referência entre elas, né? E esse relacionamento ele permite, né, que essas classes elas compartilhem informações entre elas, né, e que elas juntas elas colaborem então para a execução daquela missão que pode refletir tanto a missão do sistema, né, como pode ser também a missão de um determinado caso de uso. Então é uma espécie de vínculo, né, que está sendo criado aqui entre essas classes e que esse vínculo depois ele vai ser materializado pelos objetos que forem instanciados com base nessas classes aqui. Então ele é representado aqui por essa linha, né? Então aqui vocês podem observar que não tem setinha para nenhum lado, ok? A gente pode colocar algo aqui para poder, um texto para poder auxiliar na compreensão desse vínculo aqui que está sendo criado. Então, por exemplo, aqui no caso do usuário, eu poderia colocar aqui, né? Então, cadastra. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom aqui para vocês poderem visualizar, né? Então, olha só, então eu vou botar aqui que o usuário, então, cadastra visita. E a gente pode pegar, por exemplo, uma forma igual essa aqui, né? E colocar, deixa eu ajeitar aqui para poder ficar bonitinho, para vocês poderem ver. Então vamos colocar aqui, então olha só, o usuário cadastra visita. Okay? Então isso aqui é um indicativo visual, né, do relacionamento que é representado aqui nessas classes. Ok? E aqui também a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso aqui depois, né, no momento que a gente for falar de multiplicidade dos relacionamentos. Aqui a gente tem então como que essa multiplicidade se dá. Então um usuário, por exemplo, ele pode cadastrar de uma até infinitas visitas, né? Então aqui a gente faz essa indicação aqui com esse pontinho, pontinho, asterisco. Mas vamos supor que aqui tivesse pontinho, pontinho, 30, por exemplo. Então, vamos pegar aqui, vamos só... Isso aqui está me incomodando. Deixa eu tentar arrumar aqui pela última vez isso aqui. Ok, deu uma melhoradinha, né? Aqui, pronto. Então, olha só, o que aconteceria aqui, por exemplo, se eu tivesse aqui de 1 até 30. Então, vamos supor que aqui a gente
Vamos fazer um exemplo diferente aqui, né? Essa multiplicidade ela limitada, ela serviria, por exemplo, se a gente estivesse modelando um sistema para poder controlar uma escalação de um time em um jogo de futebol. Então, por exemplo, o Flamengo, quando ele vai entrar em campo para jogar, ele entra com 11 jogadores, né? Então ele entra com um goleiro e mais 10 jogadores em campo. Então, supondo aqui, né, vamos esquecer que o nome dessa classe, esses atributos aqui, tudo isso, que aqui tivesse de 1 até 11, então um técnico aqui, ele poderia cadastrar de 1 até 11 jogadores. Se ele cadastrasse 12 jogadores, né, o time poderia entrar em campo? Provavelmente não, eu nunca nem vi esse tipo de coisa acontecer. Mas provavelmente o time não poderia entrar em campo, ou então seria punido, né, de alguma forma, porque a quantidade de jogadores do lado de um time são só 11, ok? Então aqui, por exemplo, eu coloquei dessa forma, mas aqui nesse caso, como a gente não quer limitar o trabalho dessa pessoa aqui, desse usuário do sistema, então a gente vai permitir que ele cadastre quantas visitas aqui ele entender que sejam necessárias. E aí vamos falar aqui, então, pessoal, a respeito de alguns tipos de multiplicidade que a gente vai ver aqui dentro dos nossos, dentro de arquivos UML, né, de diagramas UML aqui, de classes e até de outros diagramas. Só aumentar o tamanho aqui. Então, vamos pegar um aqui, por exemplo. Então, 0, pontinho, pontinho, 1. O que significa isso aqui, pessoal? Que, por exemplo, se a gente tiver aqui, né, esse relacionamento de 0,1, na verdade aqui eu poderia até colocar de 0 para asterisco. Também não estaria errado. Cadê o 0? Asterisco. Porque se a gente acaba de cadastrar esse usuário, ele não vai ter ninguém para cadastrar. Né? Então, assim, já pensou? O usuário, a gente tem que cadastrar uma visita para poder cadastrar um usuário? Não faz sentido. Né? Então, olha só, então de 0 até 1, né, pode ser que desse lado aqui do objeto, do lado do objeto onde ele estiver, não haja essa necessidade de haver um relacionamento. Mas se houver um relacionamento, né, vai ser de 1 somente do lado onde ele estiver. Ok? Vamos para o próximo então. 1 pontinho, pontinho, 1, né, ou simplesmente 1, né? E aí ele indica então que apenas um objeto da classe ele vai se relacionar com outros objetos da classe. Ok? Então apenas um objeto da classe onde ele estiver do lado se relaciona com outros objetos. Vamos pegar aqui 0, pontinho, pontinho, asterisco, igual está ali. Aqui eu acho que eu já até expliquei para vocês. Então, no mínimo não precisa ter nenhum, né? Então, como é nesse caso aqui, então a gente vai ter um usuário aqui, né? E aí ele vai, a gente precisa de um usuário. Aqui você me pergunta, professor, mas então aqui também não tem que ser 0? Não, porque para poder realizar essa função de cadastro aqui, a gente precisa que haja um funcionário aqui desse lado para poder fazer esse cadastro. Se a gente coloca o 0, a gente está assumindo que esse cadastrador aqui ele vai poder ser nulo. E não é o caso. A gente sempre tem que registrar o cadastrador. Ok? Então, 0, pontinho, pontinho, asterisco, significa que, nesse caso aqui, que desse lado aqui a gente tem um, né, um usuário, e ele vai poder se relacionar com nenhum elemento aqui de visita e até 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de eventos, não importa. E aí aqui a gente pode colocar também, né, como próximo aqui, o asterisco. Então o asterisco ele indica que são muitos. Então do lado onde ele estiver, ele está indicando que muitos objetos que pertencem àquela classe, né, eles vão se relacionar então com aquela outra ponta do relacionamento. Aqui como estava antes, né? Então 1, pontinho, pontinho, asterisco. Então o que ele estava dizendo aqui antes, né? Antes de eu corrigir? Estava dizendo que o usuário, para ele poder existir, ele precisaria ter o relacionamento com, no mínimo, uma visita, o que não era verdade. Né? Então ele pode ser cadastrado e aí vai ter o momento certo, né, em que ele vai cadastrar então a primeira visita dele. Né? Então, um pontinho, pontinho, asterisco, o que ele está dizendo é isso, né, que ele começa com 1 e aí ele pode ir até infinitos também. Ok? E aí se a gente tiver algo assim, então, por exemplo, 5, 10.
O que que está indicando? Ele está falando, então, uma quantidade mínima e uma quantidade máxima que vai existir dentro daquele relacionamento. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem que o mínimo seria 5 e que o máximo seria 10. Ok? Então, deixa eu apagar aqui e vamos tentar aqui mapear melhor então essas nossas classes aqui. Então, por exemplo, aqui visita, né, cada visita ela vai ter uma unidade, não é verdade? Uma pessoa ela não vai poder visitar mais de uma unidade, pelo menos não nessa modelagem aqui que foi realizada. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos botar 12 aqui o tamanho de volta. Então, eu vou colocar aqui um desse lado. Ok? E vamos colocar um também desse lado aqui. Ok? E aí a gente até poderia, pessoal, criar algo aqui para poder permitir que, por exemplo, que vários visitantes, né, eles se cadastrassem, que uma visita ela fosse realizada por vários visitantes. Então vamos supor que, sei lá, é um condomínio, né? Então chegou uma van com 7 pessoas lá na porta do condomínio. A gente vai precisar cadastrar de uma por uma? Isso é uma coisa bem cansativa, né? Uma visita, outra visita, outra visita. Mas se essas visitas elas tiverem datas e horas de irem embora diferentes, né, vai ser o caso realmente da gente ter que cadastrar, né? Mas aí vamos fazer algo aqui então. Então vamos botar aqui, por exemplo, esse visitante, vamos transformar isso aqui num array, e aí agora eu vou poder dizer então, né, esse aqui está de uma forma bem rudimentar, né, então não posso afirmar que isso aqui está completamente certo, mas a ideia mais é para o propósito didático que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Então aqui a gente tem então o visitante, e aí o que vai acontecer? A gente vai ter uma visita e uma visita ela vai receber vários visitantes, ok? Então vamos colocar aqui, e aí essa visita ela precisa ter pelo menos um visitante, ok? E aí vamos dizer o seguinte, que dentro desse condomínio, né, que eu falei, ele tem uma regra que 50 visitantes não podem estar em uma casa, né? Não pode haver mais de 50 visitantes em uma casa ao mesmo tempo. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, 50. E aí vamos colocar aqui um pontinho, pontinho, 50. Ok? Professor, mas por que a gente não pode botar um 0 aqui e 50? Não seria o mais correto? Não, não seria, porque olha só, pessoal, para a gente ter uma visita, a gente precisa de pelo menos um visitante. Né? Vai ser uma penada que vai visitar a pessoa, que não vai ter como cadastrar? Não tem jeito. Né? Então a gente coloca aqui uma visita, então, até 50. E aí, naquele modelo anterior, né, se eu não tivesse inventado de última hora aqui esse array, né, a gente seria uma relação de 1 para 1, e aí, como eu gosto de complicar a vida de vocês, né, eu coloquei esse array aqui, e a minha também, e aí agora eu estou dizendo então que até 50 pessoas podem estar dentro daquela casa. E aí, pessoal, vocês observam aqui, vocês conseguem observar que, assim, que só da gente modelar então esse diagrama de classes, a gente já consegue ter uma visão de algumas regras de negócio do sistema. Então, olha só que interessante, né? O usuário ele cadastra uma visita, que é bem trivial, é bem bobo, né? Não tem tanta coisa assim. Agora, uma visita, por exemplo, aqui, ele já estabelece uma regra. Então, ele está falando, ó, uma visita, ela tem que conter, no máximo, 50 visitantes. Então, em algum momento, dentro da documentação, quando ela foi entregue para o programador, para o DBA, que for desenvolver, para o AD, né, na verdade, que for desenvolver o modelo entidade de relacionamento desse sistema aqui, ele vai ver isso aqui e, ainda que isso não esteja escrito em alguma documentação, ele vai olhar assim e vai falar, opa, peraí, por que tem isso aqui? E aí ele vai conversar com o engenheiro de requisitos para poder compreender então a necessidade dessa restrição aqui. Essa restrição em determinadas circunstâncias ela pode ser implementada tanto a nível de banco de dados quanto a nível de regras mesmo dentro da aplicação. Então, assim, isso aqui já vai trazer para aquela equipe uma visão a respeito, né, uma visão básica, simples, rudimentar, a respeito das regras de negócio que aquela aplicação, que o caso de uso que vai envolver, por exemplo, isso aqui, eles deverão respeitar. Então, prosseguindo aqui,
Vamos falar um pouquinho então a respeito de relações de agregação e de composição aí entre diagramas de classe, ok? Então deixa eu criar aqui um diagrama novo, deixa eu ver aqui, vamos ajeitar ele aqui então. Então aqui, deixa eu pegar aqui, vamos colocar um diagrama aqui, vamos colocar time de futebol, ok? Vamos botar aqui um ID nele, então vamos botar aqui um long e e o nome que é uma string, ok? Método a gente vai deixar da forma como ele está mesmo. Deixa eu ver se vamos ampliar isso aqui. Beleza. E aí aqui agora então eu vou criar do outro lado uma outra classe chamada jogador de futebol. E aí olha só, vou criar aqui então um ID, né, que é um long, e aqui na frente ele é um privado. Vamos botar aqui então, só para a gente brincar aqui mesmo. Então, idade, não, nome completo, string e idade. Int. Vou botar aqui também um lesionado, boolean, só para poder parecer real aqui, ok? E aí deixa eu ver se eu encontro então aqui o indicador aqui de agregação. Vou ver, não é esse. Apesar de que eu acho que no momento que eu ligar eles, eu acho que eu consigo. Vamos descobrir aqui. Peguei aqui desse lado a setinha. Vamos ver aqui o estilo dela. Então vamos ver aqui se a gente... Aqui. Opa! E aí, vamos ver aqui. Pronto. Então olha só. Então aqui a gente tem esse símbolozinho aqui. Que está bem pequenininho. Mal dá para ver. Caraca! Deixa eu aumentar aqui bastante o zoom aqui para vocês poderem visualizar. Então, olha só, uma espécie de um losango, né? Então, ele é semelhante, deixa eu ver se eu acho aqui algo para ele. Pronto, é semelhante a um losango desse aqui, só que ele é mais comprido. Vamos botar aqui, então, vai ficar chuchu beleza. Bom, então, show. Nossa, que bagunça que eu fiz aqui. Vamos arrancar fora aqui, então, esse. E vamos botar aqui. Vamos ver se eu consigo encaixar ele aqui certinho. Beleza, encaixei. Então, olha só, pessoal. Esse símbolo aqui, ele representa uma relação de agregação. Então, deixa eu diminuir aqui. Colocar aqui 100%. Vamos colocar um texto aqui. Então, vamos colocar aqui. Relação de agregação. Ok? Vamos ampliar um pouquinho aqui. Quem sabe faz ao vivo, galera. É isso aí. Então, olha só. Botei aqui. Então, a gente tem um time de futebol aqui. Então, a gente vai ter o mais querido do Brasil, né, que é o Flamengo. E aqui do lado a gente vai ter o jogador de futebol. Então, a gente vai ter vários jogadores aqui, né, que vão ser simbolizados, então, né. Então, a gente vai ter vários jogadores aqui, né, que serão pertencentes, então, ao plantel do Flamengo. Ok, pessoal? Então, olha só, a relação de agregação, ela é um tipo especial de relação entre duas classes, onde se busca demonstrar que uma determinada informação ela necessita ser complementada por um outro objeto, né, por um ou mais objetos, então. Então, é uma relação todo-parte. Né? Então, aqui desse lado, então, aqui eu tenho o objeto todo, que seria o time de futebol, e aqui eu tenho o objeto parte, que seria o jogador de futebol. Então, o que é esse losango aqui ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo o seguinte, olha, o time de futebol ele não existe sem os jogadores. Né? Então, o mais querido do Brasil, ele existiria sem os jogadores dele? Não existiria.
Então, é o que a relação de agregação ela busca tentar demonstrar então. Então, no momento que a gente coloca esse losango aqui numa ponta do nosso relacionamento, a gente está dizendo que onde o losango estiver colado, que essa parte aqui ela representa o, o todo, essa aqui a gente relaciona a parte. E aqui a gente pode colocar também, vamos colocar aqui de novo, tamanho 12 aqui nessa letra. Ok? Vamos aumentar aqui o zoom em uns 300%. E aqui, por exemplo, eu poderia colocar também, então, um pontinho, pontinho, asterisco. Então eu vou ter, no mínimo, um time de futebol, e eu posso ter 500 mil times de futebol aí. E aí vou colocar mais um aqui, e aí vamos colocar aqui então, vai estar certinho, mais ou menos. E aí eu vou ter aqui também, de 1 até asterisco. Aí aqui, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, a respeito da gente colocar de 1, por exemplo, até 11, ou até um determinado número não vai caber tanto. Porque como a gente vai ter vários jogadores, então o ideal é a gente colocar assim. Então aqui a gente vai ter, sei lá, 50 times de futebol, e aqui a gente vai ter, por exemplo, 11 jogadores para cada time de futebol, ou seja, a gente vai ter então 550 jogadores, então 50 times, 550 jogadores. Então a gente não consegue atribuir isso aqui de uma forma que fique assertiva, como ficou ali naquele caso, da visita aqui. Vamos voltar aqui. Então a gente deixa dessa forma, e aí vai ser o momento onde a gente vai, por exemplo, fazer uma especificação melhor disso, na especificação de caso de uso, a gente vai poder especificar isso aí dentro do diagrama de atividades, do diagrama de sequência, diagrama e de outros diagramas aí que a gente consegue utilizar. Então a gente deixa aqui, que aqui pode ter de 1 até infinitos, e que pode ter também de 1 até infinitos do outro lado, ok? E aí vocês têm que lembrar o seguinte, na agregação aqui, esse losango aqui, ele é vazio, então ele é transparente. Então, porque agora como a gente vai falar de composição, essa relação de composição, ela também é um losango, só que aí nesse caso ela é um losango pintado de cinza dentro dele. Deixa eu ver se tem um cinza mais escuro aqui. Pronto, então olha só, é um losango, foi verde esse negócio. Então, vamos botar esse aqui que é um degradezinho e fica mais bonito. Ok? Mas a relação de composição, vamos verificar se ela se encaixa aqui dentro dessa relação. Então, o que é a associação de composição, pessoal? Na relação de composição, ela representa um vínculo ainda mais forte entre o objeto todo, desse lado aqui, e o objeto parte. E aí ela procura demonstrar que os objetos parte, eles têm que estar relacionados a um único objeto todo. Então, em uma composição, os objetos parte, eles não podem ser destruídos por um objeto diferente do objeto todo ao qual eles estão relacionados. Então vamos... Vai lá, repetindo. Então, em uma composição, os objetos partes, que são esses aqui, eles não podem ser destruídos por um objeto que seja diferente do objeto todo que contém elas. Então, por exemplo, aqui, então uma classe aqui um método, ele vai verificar então se esse objeto ele pertence ao Flamengo, para aí sim ele poder eliminar aquele objeto aquele jogador do Flamengo. Então a gente observa aqui, pessoal, que a relação de composição ela também poderia ser usada adequadamente para essa situação aqui. Pessoal, mais uma coisa. Eu falei com vocês a respeito aqui desse losango ele ser cinza, mas a gente pode pintar ele de preto também. Vamos ver se tem preto aqui. Não tem. Vamos tentar achar um preto aqui. Beleza, mas sem gradiente. Só quero preto mesmo. Então aqui... Pronto.
Então a gente pode manter também o nosso losango dessa forma, que é a forma de diferenciar ele, né? Então, para agregação, a gente tem o losango com as bordas, somente com bordas, né? E aqui para composição, a gente tem o losango, então, né? Ele preenchido, então. Ok, pessoal, vamos falar então um pouquinho a respeito então agora de generalização e de especialização, ok? Deixa eu voltar o zoom aqui então, vamos copiar daqui para cá, deixa eu jogar aqui em cima, vamos botar aqui, generalização barra especialização, ok? Então, pessoal, as operações de generalização e de especialização, vocês vão identificar elas pela orientação objeto, elas são coisas bem similares, dependendo da forma como, do sentido em que a gente vai olhar. Então, se a gente olhar num determinado sentido, ela vai ser uma generalização, né? E se a gente olhar no outro sentido, ela vai ser uma especialização. Então, é um tipo de relacionamento, né, que ele associa a ocorrência de uma herança entre classes, né? Então, ele vai identificar, então, uma classe mãe, né, ou uma classe filha. Ok? Então, vou procurar demonstrar aqui para vocês uma relação aqui de generalização e especialização, utilizando diagramas de classe. Então, show. O problema é que a gente vai formatando esse negócio, ele vai bagunçando aqui. Então, olha só. Então, vamos botar aqui classe esportista. Ok? E aí, vamos colocar aqui, então, nessa classe esportista. Vamos botar aqui algo que seja comum para todos esses esportistas. Então, por exemplo, o nome. Né? Vamos colocar o ID também. ID long e o nome string. Não vamos mexer com métodos, porque não é o mais importante nesse momento. Só arrumar aqui. Ok. Então aqui a gente tem então uma... Opa! Deixar bem bonitinho. Então olha só, pessoal. Então aqui a gente tem uma classe esportista, né? E aí eu vou criar então classes aqui de baixo que vão herdar dessa classe de esportista. Então essas classes que eu vou criar a partir de agora, elas vão estar especializando nessa classe esportista. Então, vamos colocar uma aqui. E vamos colocar aqui, por exemplo, golfista. Então aqui no golfista, né, vamos colocar aqui um parâmetro para ele, velocidade tacada. Então aqui vamos botar um double aqui. Ok? Vou copiar, não vou copiar não, vou criar outra. Então puxei essa aqui para cá, golfista está aqui. E vamos criar agora futebolista. E vamos colocar aqui mais uns parâmetros então para o futebolista aqui então. Então vamos colocar privado aqui, né? Vou colocar aqui função, né? E aí vamos colocar aqui um string, né? Vamos simplificar. Então, ele poderia ser zagueiro, ele poderia ser centroavante, ele poderia ser ponta, meia, lateral esquerdo, lateral direito, goleiro, né? Vamos colocar aqui então velocidade. Então vamos colocar aqui um inteiro mesmo, porque ele consegue receber bem esse valor do velocidade. E vamos botar um terceiro parâmetro aqui, potência chute. Então, vamos botar aqui um integer aqui também, ok? Vamos botar mais um aqui agora, criar mais a terceira e última classe aqui. E vamos jogar então, colocar o basquetebolista. Ok? E aí aqui também a gente vai ter algumas coisas parecidas, né, com o cara do futebol. Ele vai ter uma função dentro do time dele, né, mas aqui, por exemplo, ele não vai chutar. Né, ele tem uma função, ele tem uma velocidade
Mas aqui agora eu vou colocar então potência, vou colocar aqui na verdade precisão do arremesso. Então, precisão arremesso. Aqui eu vou botar um double. Porque, pelo menos de acordo com o que eu estou pensando aqui, vai ser um valor entre 0 e 1. Então olha só, a gente tem essas três classes aqui, né, que estão especializando então a classe esportista. E se a gente for olhar aqui, a gente tem uma classe esportista, que é uma generalização então da classe golfista, da classe futebolista e da classe basquetebolista. Ok? Como é que a gente vai fazer então para poder criar esse relacionamento aqui entre essas classes? Então, eu vou puxar a setinha para cá. Vamos puxar aqui também. Vamos ligar essa aqui. Vou ligar essa aqui. E aí agora aqui, eu vou pegar então essa pontinha aqui e vou colocar aqui na ponta dela uma seta. Mas qualquer seta, professor? Não, qualquer seta não. Deixa eu ver se a gente consegue aumentar ela aqui. Deixa eu tentar. Eu acho que é aqui que a gente aumenta. Vamos ver aqui se é. Ah, eu acho que não. Aí consegui aumentar então a nossa setinha. Então olha só, a gente vai ter uma setinha como essa aqui. Então vai ser um triângulo, né? Um triângulo isósceles. Vocês se lembram do triângulo isósceles? Da geometria? Então o triângulo isósceles ele tem dois lados iguais. Né? Tem o triângulo equilátero, que são os três lados iguais. Triângulo escaleno, que ele já não respeita uma regra. E o triângulo isósceles, né? Cujos dois lados são iguais. Tem a mesma medida. Ok? Então a gente vai colocar esse triângulo aqui. Então aqui feito isso, então a gente está fazendo então uma... A gente ficou feio pra caramba, né? Deixa eu tentar arrumar isso aqui um pouquinho. Vamos usar um outro tipo de linha aqui. Então, vamos puxar para cá. Aí, melhorou, né? E vamos também colocar aqui. Vamos puxar para cá. Aí, ficou mais bonitinho, né? Então, olha só. Então aqui a gente criou então essa relação aqui de generalização, né? Esse relacionamento de generalização e de especialização aqui entre essas classes. E agora aqui, pessoal, a gente vai falar também a respeito de um tipo de classe que se chama uma classe associativa. E talvez ela pudesse até ser colocada aqui, mas por questão de didática mesmo, né, eu preferi fazer isso aqui dessa forma. Mas não seja por isso, vou mostrar aqui para vocês. Então, vou criar aqui, vou pegar aquele nosso exemplo do futebol então, vou criar aqui uma classe chamada jogador. Jogador, vou colocar aqui só o nome dele mesmo, string, e para a gente ser ligeiro, não ficar perdendo tempo com coisas que não vão agregar tanto assim. E aqui eu vou colocar então partida. Então o jogador ele joga uma partida. Então eu vou colocar aqui nome da partida, ID da partida, sei lá, vou botar aqui uma data da partida então. Vamos botar aqui um calendar. Então o que vai acontecer? A gente vai ter jogadores, né? Então dentro de uma partida a gente vai ter 22 jogadores que vão participar de uma partida de futebol. E aí a gente poderia estar criando esse relacionamento aqui entre elas. Vamos tirar a setinha. Então aqui nesse relacionamento não tem setinha. Ok? E isso não estaria tão preciso assim, né? A gente não teria tantas informações a respeito do que é o jogador, partida, qual que é a finalidade disso. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar melhorar um pouquinho. Vamos colocar aqui asterisco. Como serão várias partidas, né? Então a gente tem que colocar aqui que serão vários jogadores para várias partidas. Então eu vou puxar aqui, vou colocar para cá.
Então, um pontinho, pontinho. Melhorou, pessoal? Melhorou. Tá ótimo? Não, não tá ótimo, né? Dá pra gente melhorar um pouquinho. E aí agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar, né, uma descrição, então, é uma classe associativa, que vai fazer então o relacionamento entre essas duas classes aqui. Dentro do banco de dados, a gente chama isso de uma entidade fraca. O que é uma entidade fraca? É uma entidade que, se não houver esse relacionamento aqui entre essas duas, né, ela não existe. Ok? Então vamos pegar aqui então mais uma classe. Vou puxar ela aqui para baixo um pouquinho. Está centralizada. Legal. E eu vou colocar aqui então, né? Então, joga. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um string. E aí eu posso falar aqui, basicamente, é o seguinte. Então, o Gabigol, né, ele vai jogar nessa partida aqui em uma determinada posição do campo. Então, por exemplo, ele de centroavante. Então, aqui a gente vai criar, então, nessa classe aqui. Então, vamos botar aqui, né, joga. Ok, o nome dessa classe. Né, e aí vamos colocar aqui, então, função, né, para não ficar tudo repetido. Ok? Então, o Gabigol ele vai jogar nessa partida na função de centroavante. Né? Mas aí a gente precisa ligar, então, como é que a gente faz para poder fazer essa ligação entre essas classes aqui? Agora, a gente vai fazer assim. Vou pegar aqui, vou puxar para cá. Liguei. Mas nesse caso, aqui a gente vai colocar uma linha pontilhada. A gente vai colocar essa linha aqui pontilhada. E aqui, então, a gente estabeleceu essa classe associativa aqui, dizendo que o jogador ele joga uma partida em uma determinada função. E aí, pessoal, a restrição importante aqui que a gente precisa colocar para uma classe associativa, né, é que para a gente poder fazer o uso dessa classe aqui, a gente precisa ter multiplicidade, muitos, dos dois lados. Né? Então, de 1 até infinito, a gente precisa ter isso dos dois lados. E aí algo que vocês podem notar também que é bem interessante é o seguinte aqui. Um jogador ele vai poder atuar em várias partidas, em diferentes funções, né? E várias partidas, né, vão ter diferentes jogadores também atuando em diferentes funções. Então, é um tipo de relacionamento, né, que para qualquer lado que a gente for, a gente vai obter alguma informação dentro dele. O ruim dessa classe associativa aqui, pessoal, é o seguinte, é que, por exemplo, a gente não vai conseguir definir aqui dentro do diagrama de classes, né, uma quantidade máxima de jogadores de um determinado time, né, que vão jogar em uma partida. Então aqui, por exemplo, a gente poderia selecionar o Gabigol, poderia selecionar o volante do Vasco, poderia estar selecionando, não, volante do Vasco não, pelo amor de Deus. Então a gente poderia associar jogadores de vários times a uma determinada partida, né, e essa partida ela ficaria, né, incongruente, lógica, ela não funcionaria adequadamente. Então, para isso aqui a gente vai precisar fazer uma complementação muito boa dentro dos outros diagramas, então, para evitar que esse tipo de situação aconteça. E uma outra situação aqui que acontece também com as classes associativas é o seguinte, é que não vai poder, por exemplo, o mesmo jogador ele atuar em duas funções dentro de uma mesma partida. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ela fica até interessante isso, porque realmente não é possível um jogador estar duplicado dentro do campo, né? Então, nesse caso aqui, essa regra vem bem a calhar, mas vai ter situações em que essa situação aqui ela não vai se encaixar tão bem assim, então. Só então vou parar por aqui essa aula de hoje. Eu acho que já vimos bastante exemplos. Mas teremos outras aulas então a respeito de diagramas de classe para a gente poder trabalhar a respeito de alguns assuntos mais complexos então envolvendo os diagramas de classe. Então a gente utilizar, por exemplo, controladores. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui o símbolo aqui que representa aqui.
Então, aqui um objeto de controlador, onde ele vai fazer aqui a interface com essas classes. Mas isso aí fica para uma próxima aula, então. Obrigado e até a próxima.